Olá, meu nome é Cida. Então, como eu já havia comentado em outros vídeos, né, que eu iria falar como tudo começou, porque eu trabalho com Ancestral Illumination. Começou com eu não vou dizer assim o nome aparição, né? A minha mãe, um dia de finados, né? Então ela foi para a cidade. É claro que eu não sabia que era dia de finados ou não, né? Eu fui para a cidade, eu era criança, né? Eu tinha 7 anos ou menos, eu acho. Mas eu acho que eu tinha uns 7 anos. Então nós fomos ao cemitério, né? E ela disse: criança, criança ele é feliz, ele é curioso, ele não sabe de nada, principalmente criança daquela época, né? A criança daquela época era uma criança inocente, né? Então, o cemitério era bonito, espaçoso, cheio de árvores, plantado melancia, assim, né? E eu cheguei naqueles túmulos, assim, muito bonito, muito chique, né? Bem acabado. E olhei, tinha os japoneses. Naquela época já existia lá no interior do estado de São Paulo muitos japoneses, né? Recém-chegados do Japão. Então, eles estavam lá colocando alimento, né? Muitas frutas, comida de todo jeito em cima do túmulo. E eu cheguei então, olhei para a japonesa e falei assim: por que vocês estão colocando comida aí? Morto não come? Onde já se viu? Eu falei. Aí ela deu risada e falou: estamos colocando comida para Batian. Batian come, Batian também sente fome. Aí Batian fica feliz, fica muito feliz. Aí eu falei: e quem é Batian? Ela falou assim: Batian, Batian, vocês falam, vovô, vovó, tá. Eu saí dando risada. Aí ela me deu umas balas, né? E eu saí toda feliz da vida, pulando lá, deixei minha mãe, né? E fiquei andando. Fui lá no canto do cemitério. Cheguei lá, tinha uma cruz de madeira muito grande no chão, assim, parecia que já tinha um tempo que ela estava lá, né? Gasta pelo tempo, mas madeira maciça, assim, labrada, né? Eu olhei para aquela cruz assim, e ela tinha assim, era grande, tinha assim, maior do que eu, né? Aí eu olhei, fiquei olhando naquele canto, olhando na terra, porque era terra, estava terra, né? A terra já tinha sedimentado, fazia muitos anos pelo jeito. Então, de repente, me aparece um homem, um senhor, do meu lado, e falou assim para mim. Então, ele estava de calça, era de uma mescla, não sei se os antigos sabem o que é isso, e camisa xadrez. E ele disse: que bom que você veio me ver. Então você veio, eu estava te esperando. E eu senti tão feliz com essa pessoa, com esse senhor. Hoje eu não me recordo, só me recordo disso que ele disse, mas ele disse mais algumas coisas. E eu fiquei tão feliz, eu senti vontade de abraçar ele. É claro que eu era pequena, eu só podia abraçar as pernas dele, né? E de abraçar as pernas dele, né? Um senhor moreno. Então, eu saí de lá e fui correndo para minha mãe. E falei: mãe, vem ver, mãe, vem ver. Vem ver, mãe, tem um homem que falou comigo, mãe.
Um homem falou comigo, ele falou assim, que bom que eu vim ver ele, mãe. A senhora conhece ele? Aí minha mãe falou, que homem, para com isso. Eu não quero ver você conversando com pessoas estranhas aqui. Aí eu rastei a minha mãe pela barra da saia para minha mãe ir lá ver. Quando minha mãe chegou lá, olha, ainda bem que eu não tinha medo, porque eu não sabia o que era isso, nem era assombrada. Aí minha mãe falou, vala, meu Deus! Eu falei, o que foi, mãe? Por que a senhora está assim? Quem era que foi enterrado aqui? Quem era que estava aqui? A senhora conhecia, mãe? Ela falou, conhecia, minha filha. Foi seu bisavô que foi enterrado aqui. Então, aí eu até agora estou falando, estou me arrepiando. Eu não senti medo. Por quê? Eu não sabia o que era isso. Eu falei assim, mãe, mas então ele veio me ver? Onde que ele mora? Onde que ele está? Ela falou assim, não, minha filha, ele já morreu faz... Morreu, mãe? Mas como que ele morreu e está aqui? Como que ele chamava? E quanto tempo faz que ele morreu? Eu não tinha noção, porque eu não sabia de tempo, de leitura, de nada, né? Eu não sabia ler e escrever. Então ela falou assim: já faz 7 anos, mas eu me recordo. Depois de grande eu conversei, então ela falou: fazia 7 anos do falecimento dele. Então eu creio, né, que já foi a primeira voz da ancestralidade falando comigo. Primeiro, a japonesa que trabalhava, eu falo trabalhava não, que tem conhecimento da ancestralidade. Eles cultuam os antepassados, né? E eu não tinha. Então o tempo foi passando. Eu não tinha noção disso. Ao passar dos anos, era como se algo, uma voz sempre falava dentro de mim: você precisa trabalhar os antepassados. E eu ficava assim, mas o que é isso? O que é antepassado? O que é isso? Mas eu não falava para ninguém, eu ficava, guardava comigo, né? Eu guardava aquela informação comigo. Então, o tempo foi passando e eu sempre procurando o que é antepassado, o que é isso, hein? E assim foi. Com o passar dos anos, muito tempo se passou, eu esqueci, casei, primeiro veio a minha juventude, eu fui me divertir, eu não estava preocupado com nada. Então, mas sempre essa voz interior falava comigo: você precisa trabalhar antepassados. Então, depois, né, que eu já havia casado, mãe de filhos, eu resolvi fazer uma busca, sempre perguntando: alguém sabe o que é antepassado? Alguém sabe o que é antepassado? E ninguém me sabia explicar. Aí, uma certa conta, eu cheguei em um lugar, eu já estava no meu autoconhecimento, eu já estava buscando, né? Eu fiz, eu fiz alguns cursos, mas eu não tive a percepção. Então, eu cheguei novamente em um local em que foi quando eu fui estudar tarô, e uma pessoa muito maravilhosa, né, que é o Luiz Mota, ele então fazia culto aos antepassados, né? Todo mês a gente fazia o culto ao antepassado. Então, ele disse que ele aprendeu com os japoneses. Eu me senti muito feliz, muito realizada, e eu tinha muita satisfação no meu coração. Cada dia que eu fazia aquilo, eu me revigorava, eu ia tendo energia, ia subindo minha energia. Só que eu não tinha percepção, né? Eu imaginava que era por conta do tarô que estava me trazendo energia. É tão engraçado que a vida nos traz chaves, e essa acabou de abrir uma chave para mim. A abertura da chave dos antepassados não estava no tarô, ela estava nos cultos aos antepassados que eu fazia lá. Eu recebi essa dádiva. Então, me senti muito feliz. Ao passar dos anos, com o culto aos antepassados, então me veio
após eu ter feito outras iniciações, mas sem ter percepção daquilo que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha conhecimento, após essas iniciações, eu comecei, então, abrir as minhas percepções, abrir as chaves para a ancestralidade. Então, quando a chave da ancestralidade chegou, ela chegou na linha do tempo. Então, eu já estava atendendo, eu já era terapeuta, né? Então, eu atendi as pessoas e comecei, então, a ter visões e ter percepções de casos, né? Então, eu ia, quando eu sentia dificuldade assim, de soluções com aquela pessoa que não estava tendo resultado, então eu aplicava, porque eu já sabia que se eu entrasse na linha do tempo desta pessoa, eu iria trazer o motivo nos quais ela se encontrava daquela forma. E assim se sucedeu vários atendimentos, várias experiências que tive e de casos em que pessoas chegar para mim e diz que já tinha ido buscar em vários locais soluções, tinha ido na Bahia, tinha ido para o padre, tinha ido para o pastor e não tinha solução, porque esta pessoa tinha recebido casas de herança, né? Então ela não conseguia ficar nessa casa porque ela apanhava, né, das pessoas que estavam lá. E tinha muitas pessoas. Ela me relatou que tinha mais 3 famílias dentro da casa, 3 ou 4 famílias dentro da casa, brigando, porque ela sentia. Só que eles batiam nela, batiam e ela sentia na pele. Ela disse que não aguentava mais, que ela vivia num verdadeiro inferno, que ela não aguentava mais apanhar ali. E que ela não conseguia dormir desse povo brigando ali dentro. Só que não tinha ninguém ali nessa casa. Só que quando ela foi receber a casa pelo juiz, os vizinhos falaram: nossa, você vai ficar nessa casa? Essa casa é mal assombrada, ninguém consegue ficar, ninguém consegue morar dentro dessa casa. Então, esse caso foi um dos primeiros casos muito fortes, que quando eu comecei a trabalhar a linha do tempo, então começou a vir os familiares, primeiro os seus pais, os seus avós e os seus tataravós que estavam ali. Então, o que foi feito? Eu, na época, trabalhei da forma em que eu recebia a orientação para se trabalhar. Eu não tinha o know-how que eu tenho hoje, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de muita fé. E eu acho que já vim com esse dom, né? Hoje eu tenho certeza absoluta, porque a partir do momento que eu fui trabalhando com cada um deles e falei para eles que isso, assim como eles falavam e os outros ouviam, eu sempre falei. Então, que eles não pertenciam mais, mas eu não tinha noção de que essas pessoas estavam todas, para a gente, essa é a grande sacada, é a experiência. Enquanto as pessoas pensam que é fantasma, pode até ser que eles tenham os espectros, sim, para algumas pessoas que veem. Mas o verdadeiro, a verdadeira sacada está dentro do corpo de nós mesmos, está no nosso DNA. A partir do momento que eu fui trabalhando na linha do tempo, que eu fui trazendo conscientização, autoconsciência para essas energias que eu falo energias hoje, a energia de pai, a energia de mãe, trazendo consciência, né? Então, eles deixaram a pessoa em paz.
É claro que na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Então, até agora nós vamos encerrar, porque em outro vídeo eu prossigo a experiência como que eu avancei, mas de acordo com as informações que recebi, para chegar no Ancestral Illumination de hoje, que é uma verdadeira bênção orientadora para nossas vidas.